Olá, graça e paz, mais uma vez aqui para nós caminharmos mais um bocadinho na palavra do Senhor. Desejo que quando você estiver ouvindo esse vídeo, você seja ricamente abençoado por Deus. O texto que a gente vai ler hoje está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, somente 2 versículos, o 1 e o 2, que nos diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Nós, estava escrevendo a carta a Paulo, Silvano e Timóteo. Aí ele continua: a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Paulo, juntamente com o irmão Timóteo, o irmão Silvano, acredito que outros também estavam preocupados, e eles escrevem a carta para a igreja tessalônica, advertindo que o dia do Senhor vai chegar e que o inimigo ele vai fazer de tudo para que aqueles que começaram a caminhada não consigam terminar, não consigam chegar até o fim. Então a carta é de exortação, dizendo para que eles não mudem, né? Que eles não saiam daquilo que aprenderam. Paulo sempre esteve preocupado com a sã doutrina. E o motivo de Paulo estar preocupado não é porque ele queria impor nada para alguém, é porque Paulo ele tinha uma visão ampla, né, tanto das escrituras como do mundo espiritual. Então ele sabia que o inimigo o tempo todo, usando pessoas, estava trabalhando para que a igreja se dissolvesse, para que a igreja não progredisse, para que a igreja não crescesse. Eu acho que no nosso linguajar hoje seria mais ou menos assim, para que a igreja flopasse, né? Mas ele se esforçou para isso. Dá a entender, quando a gente lê essa palavra, a gente dá a entender que tinham pessoas usando o nome dos apóstolos para ensinar uma doutrina diferente. Ele diz assim, que eles estão ensinando coisas, aí ele diz assim, como se procedesse de nós. Então, dá a entender que tinham pessoas falando coisas e dizendo assim, olha, foi o apóstolo Paulo quem falou, foi aqueles apóstolos que andam com o apóstolo Paulo, aqueles irmãos, foi quem mandou falar, porque a palavra deles em si mesmo não tinha crédito. Então eles poderiam estar usando o nome daqueles que tinham crédito para que o que eles falassem, né, as pessoas acreditassem. Há quem use o nome de alguém relevante para dar veracidade às suas mentiras. É muito comum, né? As pessoas que ainda não têm voz, que ainda não é acreditado, ou que um dia foi acreditado e agora é desacreditado, use o nome de um figurão, de alguém importante para dar peso, né? A fonte foi fulano, a fonte foi não sei quem. Quando a fonte é ele mesmo, são as vozes da cabeça dele, é o entendimento dele, é a maldade dele, é a perversidade dele. As seitas são fundadas justamente assim. Todas as seitas, se a gente for estudar uma a uma, a gente vai ver que sempre aqueles fundadores usaram um nome de peso para poder dar veracidade. Uns diz que que o anjo apareceu, o outro diz que Jesus revelou, o outro diz que foi arrebatado e foi até o céu e viu, para dar veracidade, porque dele mesmo não tem nada. São pessoas fúteis que precisam de um nome forte para dar relevância ao seu nome, à sua palavra, à sua doutrina, aos seus ensinamentos. Paulo exorta a não deixar que o falso tome lugar do verdadeiro com facilidade. Ou seja, não vai acreditando assim, né? Não seja presa fácil. Se está falando, prova, mostra. Não importa
de que maneira chegue a mensagem, seja ela por espírito. Ah, mas teve uma revelação, eu vi um anjo, foi assim, não, mas tem a ver com aquilo que foi revelado na palavra, porque a palavra também é revelada. Então, o mesmo Espírito não vai dizer coisas contraditórias. É por palavras, né? Ou é aqueles discursos astuciosos, né? Tem pessoas que fazem até curso, que treina para persuadir. É por epístola, alguma carta, algum documento. Ah, foi achado um manuscrito. Não estou dizendo que não sejam achados, mas em tudo há os falsificadores. Foi achado um documento, não sei da onde, aquilo, e hoje em dia se falsifica com uma certa facilidade. Paulo pede, lá no capítulo 3:5, Paulo pede para que as pessoas não sejam voláteis, né? Que elas orem, que elas busquem, que elas aprendam. A partir do versículo 6 do capítulo do capítulo 3, Paulo encerra a carta, né? E ele mostra a diferença de comportamento. Lembra que eu falei no começo que possa ser que tinha pessoas usando o nome dos apóstolos para dar veracidade àquilo que eles estavam falando? Aí quando ele vai terminando já o finzinho da carta, ele está mostrando a diferença daquilo que eles falam e daquilo que as pessoas andam espalhando, dizendo que são eles. Então, irmãos, que a gente possa não ser meninos, né? Nós somos dotados de inteligência, o Senhor nos fez, somos a coroa da criação, o Senhor nos fez seres tão inteligentes e a gente às vezes acaba sendo tão preguiçoso, a gente prefere acreditar naquilo que está sendo dito por causa do nome da pessoa ou por causa do nome de quem está sendo citado, dizendo assim, ah, foi fulano que falou aquilo. Todo ser humano não é nada diante da palavra de Deus. Se a pessoa está falando é contraditório, né, que a gente não, às vezes a gente desfaz da palavra de Deus para dar veracidade a que homens importantes falam, ah, mas é o filósofo, mas é não sei quem. Ninguém é maior do que o Senhor. E lembrando que Paulo, ele estava advertindo, ele estava com cuidado, falando, o dia do Senhor vai chegar. E quando ele chegar, quem ele vai achar? Né? Então ele está assim, ensinando para que as pessoas se mantenham constantes, porque daqui ou de lá até que chegue o dia do Senhor, muita coisa vai acontecer e que esses acontecimentos não nos tire do foco, não nos tire do caminho. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que em tudo que você colocar as tuas mãos de maneira lícita e honesta seja abençoado por Deus. Amém.